Boa noite, meus bebezinhos. Vamos dar início à aula de hoje da disciplina de saúde coletiva e ambiental. Eu sou a professora Carol e estarei com vocês pelos próximos 20 a 25 minutos, ou 35 ou 40, não sei mais de nada hoje. Então, bora lá começar a aula. Espero que esse vídeo dê certo, porque eu tô cansada de gravar 2, 3 vídeos para dar certo só um. Enfim, bora lá, gente. A aula de hoje, ela, de acordo com o cronograma, ela deveria ter sido lecionada se fosse presencialmente, né? Claro, no dia 22 de abril. E o tema, a gente ia fazer uma análise de alguns artigos científicos a respeito de poluição ambiental e os seus efeitos sobre a saúde. A gente às vezes demora, trava aqui, viu? Então vocês tenham paciência também. Deixe que eu surto só. Deixe que eu surte só. Esse primeiro estudo de caso que eu selecionei aí para vocês, foi um artigo onde fizeram uma pesquisa na região metropolitana de São Paulo e foi detectado que a chance de morrer de doença cardiorrespiratória é de cerca de 10,9%. Isso de acordo com essa pesquisa, com esse estudo. Já sem as emissões dos carros, essa chance de morrer de doença cardiorrespiratória passaria para 2,4%. E aí vocês veem o quanto é prejudicial essas emissões provenientes dos carros, dos veículos, na verdade, das emissões veiculares. Bem, a poluição provocada pelos veículos matava indiretamente, isso de acordo com esse artigo, viu, gente? Todos os dados que eu vou passar aqui para vocês foram baseados nesse artigo científico. De acordo com esse artigo, a poluição provocada... Espera aí, gente, um momentinho que eu tenho que abrir aqui a porta. Entra, chorona. Fique quietinha, sem briga. Bem, a poluição provocada pelos veículos matava indiretamente, em média, quase 20 pessoas por dia na região metropolitana de São Paulo. Segundo o estudo do Laboratório de Poluição Atmosférica da Faculdade de Medicina da USP, em 2009. Esse artigo foi publicado em 2012, mas a pesquisa ela foi realizada no ano de 2009. Iniciou, né, a pesquisa em 2009. Ou seja, a gente consegue perceber que é quase o dobro do que uma pesquisa anterior realizada em 2004, quando a média era de 12 mortes por dia por doenças cardiorrespiratórias que foram agravadas pela poluição. Segundo o estudo, baseado isso em parâmetros da Organização Mundial de Saúde, viu, gente? Segundo o estudo, a chance de uma pessoa morrer de doença cardiovascular nos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo é justamente essa média de 10,9%. Já sem as emissões veiculares, cairia para 2,4%. Nos atuais padrões, de acordo com alguns padrões, com esses padrões atuais,
O ar da região mata indiretamente por ano 7.187 pessoas. Isso a partir dos 40 anos, né, que é um grupo de maior vulnerabilidade. E são 65% a mais do que quando comparado na pesquisa realizada em 2004, que foi o ano da pesquisa anterior desse mesmo grupo. As principais doenças agravadas são infarto, acidente vascular cerebral, pneumonia, asma e câncer de pulmão. O estudo estima que a poluição seja responsável também por 13,1 mil internações por ano, com custo de 334 milhões, ou seja, 25% eram pagos pelo SUS. Então, assim, não somente havia perdas relacionadas à qualidade de vida e também morte de uma boa parte da população, mas também tinham custos relacionados aos gastos pelo SUS, porque 25% desses 334 milhões eram pagos pelo SUS. Crianças de até 4 anos e adultos com mais de 60 anos, isso com cerca de apresentava uma faixa de cerca de 5 mil internações cada grupo. E é demonstrado nesse estudo que eram os grupos mais afetados. Nesse artigo, foi posto também que o ar de São Paulo é quase 3 vezes mais poluído que o limite tolerável pela Organização Mundial de Saúde. A concentração média diária de material particulado inalável, que são as partículas mais nocivas que chegam aos pulmões e causam doença, é de 28 microgramas por metro cúbico, 18 a mais do que o definido como tolerável pela Organização Mundial de Saúde. Em janeiro de 2009, um outro estudo publicado em outra revista internacional de medicina apontava que a redução da qualidade de partículas poluentes emitidas no ar aumenta a expectativa de vida. Então, os pesquisadores avaliaram dados populacionais de 51 áreas metropolitanas dos Estados Unidos, isso de 1978 a 1982, e também fizeram uma avaliação a partir de dados coletados de 1997 até 2001. E aí eles constataram que o decréscimo de 10 microgramas por metro cúbico de partículas poluentes finas estavam associados a um aumento médio de 7 meses na expectativa de vida. Outro ponto relatado nesse artigo publicado em 2012 de Andrade relaciona uma frota, esses problemas eles são oriundos de uma frota maior em São Paulo, né? E aí aponta que a qualidade no ar na região metropolitana de São Paulo era um pouco melhor em 2004, mas porque havia uma frota menor, né? E aí o coordenador desse estudo, o professor Paulo Saldiva, ele diz que houve uma piora em 2009, causada principalmente pelo crescimento da frota de veículos. Em 2009, eram 9 milhões de veículos, um terço a mais do que em 2004, quando tinha 6,3 milhões, isso só na capital de São Paulo. E assim, essa frota é responsável por 50% do material particulado do ar. E assim, é apontado também que trata-se do maior percentual entre 6 capitais brasileiras pesquisadas. A região metropolitana de São Paulo tem cerca de isso em 2009, tinha cerca de 19,6 milhões de habitantes. A frota diesel, que é proveniente de caminhões, ônibus e utilitários,
na cidade, nessa época, representava 15% do total. E é justamente a frota que mais polui. No entanto, o aumento do número de motos e carros não deve ser desprezado, isso segundo um dos autores do estudo. Porque como a frota de veículos de passeios é muito maior, eles dão uma contribuição grande para a quantidade de particulado. A principal razão do aumento da mortalidade causada pela poluição veicular é uma política de mobilidade estruturada no transporte individual de pessoas e também causa um malefício, né? Que acaba também incidindo não somente em relação à qualidade do ar, mas também em relação à saúde da população. Esse estudo ele apontou que... Peraí, gente, eu me perdi aqui, minha cachorrinha me bananou. Esse estudo, ele foi apontado também, foi usado também, né, inclusive pelo Ministério Público Paulista, para embasar uma ação ajuizada contra a Petrobras e montadoras de automóveis e caminhões por não cumprir com a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que previa, desde 2002, o fornecimento de diesel e motores menos poluentes, isso a partir de 2009. Então, assim, alguns desses dados também acabaram servindo como dados importantes para que houvesse uma ação do Ministério Público em relação a uma política de mobilidade mais estruturada, e isso em relação aos meios de transporte para que houvesse menos poluição. Então, com esse estudo, a gente já pode constatar, é um exemplo clássico sobre os malefícios da poluição atmosférica. Um outro estudo de caso aqui, um segundo estudo, a gente demonstra aqui que altas taxas de suicídio em zonas rurais, elas podem estar associadas ao uso inadequado de agrotóxicos. De acordo com a epidemiologia e a prática, já foi comprovado que o uso descontrolado de agrotóxicos, ele é maléfico não só à saúde de quem consome alimentos contaminados, mas também para os agricultores que aplicam esses agrotóxicos sem saber as medidas de proteção, as dosagens recomendadas. A Organização Mundial de Saúde, ela estima que ocorram anualmente no mundo cerca de 3 milhões de intoxicações agudas, que são provocadas pela exposição aos agrotóxicos. E tem aproximadamente aí 220 mil mortes por ano. E aí, esse estudo publicado no Caderno de Saúde Pública, que é uma revista bimensal, editada pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, revelou que, além de prejudicar a saúde física, os agrotóxicos eles representam ameaças também à saúde mental. O trabalho, esse trabalho em questão, ele foi desenvolvido por alguns pesquisadores do Departamento de Química da Universidade Federal de Mato Grosso e também por alguns pesquisadores da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. E aí foi intitulado como Uso de Agrotóxicos e Suicídios no Estado do Mato Grosso do Sul. E aí os autores, eles enumeram as conclusões observadas após pesquisarem
as prevalências das tentativas de suicídio provocadas pela exposição a agrotóxicos de uso agrícola no estado do Mato Grosso do Sul. E essa análise ocorreu através justamente dessas tentativas de suicídio que ocorreram entre janeiro de 1992 e dezembro de 2002. Nesses 10 anos, eles se basearam nos registros das notificações de intoxicação do Centro Integrado de Vigilância Toxicológica da Secretaria do Estado de Saúde, e aí observaram que foram registradas 1.355 notificações de intoxicação, sendo 506 tentativas de suicídio, que levaram a 139 mortes. A ingestão voluntária de agrotóxicos nos níveis críticos apresentados nessa microrregião de Dourados, por exemplo, que tem cerca de 15 municípios, despertou a curiosidade dos pesquisadores. Algumas coisas foram ficando evidentes e propôs uma conclusão de que deviam ser melhor investigadas. Isso de acordo com um dos pesquisadores. E essas investigações elas levaram justamente a uma associação entre o uso incorreto de agrotóxicos, a tendência à depressão e, por consequência, o suicídio. Não se pode afirmar com absoluta segurança que a contaminação por pesticida influencia diretamente a taxa de homicídios, de modo a elevar esse tipo de ocorrência, mas de acordo com o pesquisador Dário Pires, ele diz que todos os dados que foram conferidos apontam nesse sentido e recomenda maior atenção a esses fatos pelos órgãos de vigilância sanitária e controle epidemiológica do Mato Grosso. Nesse trabalho publicado, os pesquisadores eles se utilizam de vários estudos para corroborar com essa tese deles. E um deles, feito após um desastre ecológico com organofosforado parationina, no estado do Mississippi, observou que, independente dos níveis do agrotóxico encontrado na água consumida, mais da metade das pessoas expostas apresentavam sintomas de depressão. Outros cientistas norte-americanos também encontraram uma relação direta entre a ocorrência de sintomas de intoxicação com organofosforados em agricultores e sintomas de depressão. Já no Brasil, foi realizado um outro estudo nos municípios de Antônio Prado e Ipê, que fica localizado no Rio Grande do Sul, e indicou que a ocorrência de intoxicações agudas eram provocadas pela exposição aos agrotóxicos e estava fortemente associado à prevalência de transtornos psiquiátricos, mesmo naqueles transtornos psiquiátricos leves, sendo que a depressão e a ansiedade era um transtorno psiquiátrico mais frequente, que estava relacionado às intoxicações por agrotóxicos. Outros dados estatísticos também fazem essa associação. Por exemplo, um estudo conduzido na Espanha detectou que a taxa de suicídios em áreas agrícolas é significativamente maior do que em outras regiões territoriais, com características socioeconômicas e demográficas similares. É importante também ressaltar isso, que nas pesquisas às vezes fazem comparações com regiões distintas, mas para ressaltar mais a importância desse estudo, é importante fazer análises em regiões territoriais com características similares. No Canadá,
foi observado um significativo aumento do risco de suicídios em grupos de agricultores que aplicavam inseticidas e herbicidas. Isso quando comparado com grupos de pessoas que não eram expostas a esses inseticidas e herbicidas. E todas essas fontes são citadas no trabalho de 3 pesquisadores brasileiros, que foi publicado no Caderno de Saúde Pública. A micro-região de Dourados, por exemplo, estaria mais sujeita ao problema por várias razões. É a maior produtora agrícola do Mato Grosso do Sul e concentra um significativo universo de pequenos agricultores, e a gente sabe que por razões técnicas e de falta de escolaridade, eles acabam se intoxicando, principalmente por conta da falta de informação. Além disso, a micro-região de Dourados é a segunda produtora de algodão no estado e é uma cultura que demanda quase 80% de todo o inseticida comercializado no Brasil. São pequenas propriedades onde predominam a pulverização de agrotóxicos por tratores e aplicadores costais, o que favorece também a contaminação, porque essas formas de aplicação elas possibilitam maior contato do homem com os agrotóxicos e envolve um maior número de trabalhadores. Cacilândia, por exemplo, é a principal região algodoeira do Mato Grosso do Sul, com 78% da produção atualmente. A cotonicultura, né, que é essa produção, ela se desenvolveu nessa região de Cacilândia a partir de meados da década de 1990. E apesar de apresentar a maior demanda de inseticidas com relação à sua população rural, aquela região possui principalmente médias e grandes propriedades, onde predominam a aplicação aérea de pesticidas. E é provável que o pouco contato humano com os agrotóxicos, característica dessa tecnologia de aplicação, ela tenha relação direta com baixo número de notificações de intoxicação e de tentativa de suicídio, provocada justamente pela exposição a agrotóxicos que foram analisados nesse estudo na região. Nessa região foi observada apenas 8 notificações, somente maior que a micro-região do Baixo Pantanal, de acordo com esse estudo. Assim, no final do trabalho, os pesquisadores eles afirmam ser provável que a alta prevalência de suicídio ela esteja relacionada com a exposição dos trabalhadores rurais aos agrotóxicos, o que indica, inclusive, a necessidade de se iniciar um programa de vigilância epidemiológica na região, que até 2009 era inexistente. E também a instituição de um programa de vigilância epidemiológica para melhorar as condições, para melhor avaliar a situação, para comparar e também para quantificar esses exemplos, esses eventos de intoxicação e de suicídio. Um terceiro estudo de caso é sobre a contaminação relacionada à radiação no meio ambiente. A gente bem sabe que acidentes nucleares têm consequências graves e de longa duração para o meio ambiente e também para as populações mais próximas. E aí, passado muitos anos do pior desastre nuclear da história, Chernobyl é ainda hoje uma cidade fantasma na Ucrânia. Não é permitido ficar mais de 15 minutos nas imediações da antiga usina soviética, onde o reator explodiu em 1986,
matando 30 funcionários em apenas 30 dias e promovendo uma contaminação de toda uma vida ao redor daquela região. A exposição de material nuclear ao meio ambiente, ela libera substâncias radioativas no ar e no solo. E essas substâncias, elas contaminam plantas, rios, os animais e as pessoas em volta. Os dois elementos mais perigosos são o iodo radioativo e o césio, que são subprodutos da fissão nuclear do urânio. Em Chernobyl, o césio ele contaminou em cadeia o solo, a vegetação que extrai nutrientes desse solo, o gado que se alimentava dessa vegetação e, por fim, as pessoas que tomaram o leite de vacas contaminadas. Esse é apenas um exemplo. A radiação ela não deixa o solo infértil, mas tudo que cresce ali acaba crescendo contaminado. E um dos grandes problemas da contaminação nuclear é que os níveis de radioatividade elas podem permanecer altos por muito tempo, por décadas. E aí chama de decaimento radioativo o processo pelo qual um isótopo radioativo instável perde a energia espontaneamente e se transforma em um átomo mais estável, não radioativo. Esse processo ele pode levar dias, como é o caso do iodo radioativo, ou décadas, no caso do césio radioativo. E apesar de ser eliminado em até 30 dias pelo corpo humano, o césio ele pode durar 60 anos no ambiente, por exemplo, até desaparecer completamente. Aí os autores desse artigo, que retrata essas radiações nucleares, eles não acreditam que a crise nuclear no Japão em 2011 ganhe as mesmas proporções da tragédia de Chernobyl em 1986, apesar das incertezas que ainda cercam esse acidente no Japão. Em escala de emergência, o desastre da usina de Fukushima, ela alcançou o mesmo grau de outro grave acidente nuclear, o das ilhas da Islândia, nos Estados Unidos, em 1979. Nessa usina americana, ao contrário da usina soviética em Chernobyl, não houve explosão do reator, mas sim o derretimento parcial das varetas de combustível. E aí o derretimento das varetas nessa ilha, Three Mile Island, né, liberou uma quantidade de radiação que expõe a população ao redor. Isso a níveis em média aproximada equivalente a um exame de raio-x, por exemplo. Mas, de fato, esse artigo demonstra, comparando, né, a contaminação desses acidentes relacionados à radiação de Chernobyl. Obviamente, continua sendo o mais grave acidente até o momento, se comparado com o da usina de Fukushima, no Japão, em 2011. Desculpa, pessoal. Outro estudo que eu trago aqui para vocês, ele retrata a poluição sonora como um fator que aumenta a incidência de doenças e mortes também. A gente sabe que a poluição sonora ela vai muito além de um mero incômodo. É um barulho em excesso que pode vir a matar. Esse alerta ele veio de uma pesquisa divulgada pela Organização Mundial de Saúde, realizada na Europa, e segundo o levantamento, os habitantes daquele continente, somados,
perdem 1 milhão de anos de vida a cada ano em decorrência de problemas de saúde desencadeados ou agravados por exposição excessiva a ruídos. É apontado que a urbanização e a expansão do sistema de transporte estão entre os motivos para que o barulho seja cada vez mais sentido à noite. O sono, que é interrompido por aviões, carros ou pelo vizinho inconveniente, ele custa mais do que olheiras e indisposição no dia seguinte. Um descanso intermitente compromete o crescimento de crianças e nos adultos acelera o envelhecimento celular. E aí doenças degenerativas, doenças crônicas como diabetes e hipertensão, elas podem aparecer precocemente. Além disso, nesse estudo é apontado uma maior sensibilidade a ruídos agudos e intermitentes, que estejam relacionados também ao aumento da incidência de doenças e mortes. Por exemplo, uma pessoa pode estar dormindo, mas não o seu ouvido. Isso é fato, né? A pessoa pode estar dormindo, mas o ouvido está ativo. E aí essa pessoa trabalha 24 horas, o ouvido dessa pessoa, ele funciona 24 horas por dia, assim como diversos outros órgãos da gente, é claro. Mas para o ouvido, o excesso de barulho é interpretado pelo cérebro como um fator estressante, e qualquer som o faz procurar em sua memória um significado. Por isso, quando se é exposto a um ambiente muito ruidoso, pode se sentir cansado como se tivesse feito um esforço físico. Há sons a que o ser humano é especialmente susceptível, por exemplo, ruídos intermitentes, eles são mais despertáveis do que os contínuos. E os agudos também tiram com mais facilidade as pessoas da cama, acordam as pessoas com mais facilidade. Nesse estudo, é apontado que não há uma medida única sobre o barulho que seja suficiente para tirar uma pessoa de um sono profundo, mas trata-se de um dado individual. Para pessoas que sofrem transtornos emocionais e de ansiedade, por exemplo, a tolerância a barulhos ela é menor. A exposição frequente a um determinado ruído, ele também pode dar a noção de imunidade. O vizinho de um viaduto, por exemplo, com o tempo, ele passaria a ignorar a passagem de carros enquanto estivesse dormindo. As noites dessa pessoa, elas passam a ser tranquilas? Não. A pessoa acha que se acostumou, mas o ruído ele ainda está lá. Por isso há um prejuízo na qualidade de sono. Não, Meg, desce. Aí após 5 a 10 anos de exposição, por exemplo, de exposição a esse fator ambiental, a esses ruídos, esse problema ele pode se transformar em um quadro clínico. E antes de procurar um médico, muitos decidem tentar desligar-se dos ruídos por conta própria. Após uma noite mal dormida, por exemplo, as pessoas podem abusar da cafeína. E para ignorar os barulhos à noite, podem também recorrer ao álcool. E há também quem descubra que uma bebida com o vinho a fez dormir bem e passa a usá-la como algo terapêutico. A pessoa sabe que aquilo a que recorreu não é remédio e que vai fazer mal, mas enquanto não afetá-lo, ela vai continuar usando esse artifício. Então vejam, um problema ele começa a puxar outros problemas. E o problema é que nem todos percebem quando isso passa a ser um vício. Os vizinhos de ambientes barulhentos os que recorrem ao álcool. E assim,
geralmente, nessas pesquisas tem apontado justamente isso, que os vizinhos de ambientes barulhentos, de áreas barulhentas, eles recorrem mais ao uso de álcool. E também tem mais dificuldade para atingir o almejado sono profundo, onde realmente, de fato, a gente consegue descansar. E aí a noite dessas pessoas é pontuada por micro despertares, quando alguém acorda, mas sem tomar consciência disso. E quanto mais fragmentado o sono, maior o leque de problemas a curto e médio prazo. O sono ele não terá proporcionado um bem-estar físico e mental a essa pessoa. Assim, didaticamente, não se está cognitivamente preparado para enfrentar o dia seguinte. A pessoa vai estar cansada, certo? Quando a gente também está muito cansado, automaticamente a pessoa fica mais irritada. Outro ponto abordado nesse estudo de caso relacionado à poluição sonora, eles apontam que os reflexos eles estarão diminuídos e o desempenho no trabalho vai ficar comprometido quando a pessoa tem exposição à poluição sonora, quando a pessoa, por conta da poluição sonora, ela consequentemente não dorme bem e não descansa bem. No médio prazo, as consequências são ainda piores, porque as células vão envelhecer precocemente, expondo esses indivíduos a doenças crônicas não transmissíveis, como por exemplo diabetes, hipertensão. Entre as consequências, são apontados até problemas relacionados ao crescimento. O sistema imunológico também, que tão pouco aproveitou a oportunidade de reparação durante a noite, ele ficará mais sujeito a infecções. Mesmo uma simples gripe vai atuar mais tempo no organismo de alguém com problemas de sono do que entre aqueles que dormem bem. Até mesmo o desenvolvimento do corpo, ele está em jogo, afinal o hormônio do crescimento ele só é produzido durante o sono profundo. E no adulto, ele é responsável por aumentar o tônus muscular, o vigor físico e também dar textura à pele. Algumas medidas elas podem ser tomadas para garantir uma boa noite de sono e afastar de um prontuário médico tão extenso em relação a outras doenças relacionadas à poluição sonora. Aí, nesse artigo, ele aponta que o paciente ele pode gerar um ruído contínuo no próprio cômodo, abafando outros sons, como, por exemplo, ligar o ventilador, pôr uma música. Não são ruídos elevados que deixariam o sono superficial. A instalação de janelas anti-ruídos também é uma alternativa. Outros equipamentos que bloqueariam até instrumentos musicais potentes como piano e tuba também estão sendo testados em laboratório. Então, assim, no artigo também aponta algumas soluções para se desvencilhar dessa poluição sonora. E em relação a algumas instalações, como por exemplo janelas anti-ruídos, eles apontam que é eficaz, mas que também é oneroso, o que complica ainda mais as pessoas de fazerem uma prevenção em relação a essa poluição sonora. Então, assim, vejam, a gente já retratou aí a relação de agrotóxicos com a taxa de suicídio. A gente apontou aí a poluição sonora, a gente apontou a poluição
a incidência de doenças cardiorrespiratórias com a poluição do ar proveniente de poluição de veículos. Então, assim, vocês vejam que diversos fatores ambientais eles vão influenciar negativamente a vida de alguém, a saúde, quando esses esses tipos de poluição, esses tipos de agravos relacionados ao meio ambiente encontram-se em desequilíbrio. Um outro estudo aponta a contaminação por alimentos, por agrotóxicos, contaminação de alimentos por agrotóxicos. Há 3 anos, o Brasil ele ocupa o primeiro lugar no ranking de consumo de agrotóxicos no mundo. 1/3 dos alimentos consumidos cotidianamente pelos brasileiros está contaminado pelos agrotóxicos. Isso segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E aí, em 2012, foi feito um dossiê lançado durante o primeiro Congresso Mundial de Nutrição, que ocorreu no Rio de Janeiro, em maio de 2012. E aí esse documento ele destaca que, enquanto nos últimos 10 anos o mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%, o brasileiro aumentou 190% a utilização de agrotóxicos. Quer dizer, o mercado mundial ele aumentou 93% o uso de agrotóxicos, mas no Brasil aumentou 190%. Em 2008, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e assumiu o posto liderança, representando uma fatia de quase 20% do consumo mundial de agrotóxicos e movimentando só em 2010 cerca de 7,3 bilhões de dólares mais que os Estados Unidos e a Europa, porque agrotóxico é caro. A primeira parte desse dossiê da Associação Brasileira de Saúde Coletiva faz um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde e também na segurança alimentar. Na segunda parte desse dossiê, com enfoque principalmente no desenvolvimento e no meio ambiente, e teve inclusive seu lançamento durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, apontou, inclusive, algumas evidências científicas maléficas a respeito dessa contaminação desses alimentos e também foi realizado algumas recomendações políticas. A grande mensagem desse dossiê é que o Brasil ele conquistou o patamar de maior consumidor de agrotóxicos do mundo. E isso é preocupante. A soja, por exemplo, é o que mais demanda agrotóxicos. Segundo dados da Anvisa e da Universidade Federal do Paraná, que foi compilado pelo dossiê na última safra, entre 2010 e 2011, o mercado nacional de venda de agrotóxicos ele movimentou 936 mil toneladas de produto, sendo 246 mil toneladas importadas e muito produto com nível alto de agrotóxicos. Em 2011, houve um aumento de 16% no consumo. As lavouras de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar, elas representam juntas 80% do total de vendas no setor.
Nesse artigo, ele é apontado que na safra de 2011 no Brasil foram plantadas 71 milhões de hectares de lavoura temporária, isso de soja, milho, cana, algodão e também de lavoura permanente, como café, cítricos, frutas, eucaliptos, o que corresponde a cerca de 853 milhões de litros de agrotóxicos que foram pulverizados nessas lavouras, principalmente de herbicidas, fungicidas e inseticidas. O consumo em média nas lavouras é de 12 litros por hectare e a exposição média ambiental de 4,5 litros de agrotóxicos por habitante. É muito agrotóxico, gente. Segundo o dossiê, a soja foi o cultivo que mais demandou agrotóxico. 40% do líquido total de herbicidas, inseticidas, fungicidas e acaricidas. Em segundo lugar, no ranking de consumo, está o milho, com 15%, a cana e o algodão, com 10%, depois os cítricos, com 7%, o café, o trigo e o arroz, com 3% cada. E assim, o que mais preocupa em relação a esse dossiê é que revela ainda evidências científicas relacionadas aos riscos para a saúde humana, isso em relação à exposição aos agrotóxicos pela ingestão desses alimentos. A gente sabe já que o consumo prolongado de alimentos contaminados por agrotóxicos ao longo de 20 anos pode provocar diversas doenças, como por exemplo, câncer, malformação congênita, distúrbios endócrinos, neurológicos e inclusive mentais. E um fato alarmante foi justamente a constatação da contaminação de agrotóxicos no leite materno. Para alguns cientistas, não se sabe ainda ao certo as consequências para um recém-nascido ou um bebê que está em fase inicial de formação. Mas sabe-se que uma criança ela é altamente vulnerável a esses compostos químicos. E isso é uma questão de ética. Se você usa muito agrotóxicos, se é usado muito agrotóxicos nas lavouras, consequentemente, e já é sabido que há malefícios à saúde. Então, assim, você está sendo conivente para que haja um aumento de doenças e malefícios, não somente à saúde, mas também para o meio ambiente, porque parte dos agrotóxicos utilizados, eles têm a capacidade de se dispersar no ambiente. E outra parte, ela pode se acumular no organismo humano, inclusive no leite materno. O leite contaminado, por exemplo, como nesse exemplo dado nessa pesquisa, o leite contaminado, ao ser consumido pelos recém-nascidos, pode provocar agravos à saúde, porque os mesmos são mais vulneráveis à exposição a agentes químicos presentes no ambiente por suas características fisiológicas e por se alimentar quase que exclusivamente com leite materno, pelo menos, no mínimo, até os 6 meses. Então, aí a gente já tem mais outro exemplo de uma relação entre contaminações provenientes do meio ambiente e que podem afetar a saúde. Um outro estudo apontado está relacionado à contaminação por cemitérios no Brasil, onde é ressaltado que a falta de medidas de proteção ambiental no sepultamento de corpos humanos, isso em covas abertas no solo, faz com que a área de muitos cemitérios eles sejam contaminados por diversas substâncias orgânicas e inorgânicas e também por micro-organismos patogênicos.
E aí, a longo prazo, esses contaminantes, eles acabam contaminando não somente a terra, mas também podendo contaminar o lençol freático. Então, vocês vejam, nós temos diversos exemplos em relação à pesquisa e também em relação ao cotidiano das nossas vidas, de que a saúde humana está relacionada à saúde ambiental. E quando tem um desequilíbrio no meio ambiente, consequentemente, pode afetar a saúde humana. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e dessas informações. Mais uma vez, eu estou informando para vocês que eu vou enviar esse material para o e-mail da turma. Qualquer dúvida podem entrar em contato. Fiquem com Deus, estudem e se cuidem.